Olá, alunos da primeira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilberson do Nascimento, vou dar continuidade às nossas atividades de hoje e vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 22 e ela traz como objeto de conhecimento processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política. Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Detalhamento desse objeto de conhecimento, o mundo bipolar e a nova ordem multipolar. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Na aula de hoje, nós vamos falar de ordem geopolítica mundial, em especial a ordem geopolítica denominada de bipolar. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, é necessário nós compreendermos o que é uma ordem geopolítica mundial. E aí eu digo a vocês que a gente pode definir a ordem geopolítica mundial como sendo ali as relações de forças e equilíbrio de poder que os Estados-nações, que os países vão estabelecer entre si. Essas relações de equilíbrio e força entre os Estados nacionais, elas marcam uma determinada época, porque elas são fruto de um contexto político, econômico, social e cultural. Dessa ordem geopolítica depende ali o equilíbrio mundial de poder entre os chamados Estados nacionais, que a gente também pode definir como países, certo? Agora que vocês já sabem ali o que é uma ordem geopolítica mundial, é necessário também que vocês entendam que ao longo desse último século e do século corrente, nós tivemos pelo menos 3 ordens geopolíticas, tá? E nós vamos conhecer cada uma dessas ordens nesse período que eu citei para vocês, tá certo? Suas principais características, enfatizando, é claro, a ordem bipolar. Vamos começar analisando a primeira ordem geopolítica mundial que nós tivemos nesse século, na realidade no século passado, no século XX, tá? Até a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos uma ordem geopolítica que nós denominávamos de ordem geopolítica multipolar. O que significa dizer, professor? Significa dizer que nós tínhamos no mundo múltiplos polos de poder, certo? Então a gente tinha diversas potências ali que determinavam as relações de poder entre os estados nacionais, tá bom? É importante que vocês saibam quais eram os principais atores, os principais estados, países nesse contexto. E aí, turma, eu trago alguns exemplos, claro, não são todos, mas nós temos aqui alguns exemplos dos países que, vamos dizer assim, definiu ali como seria essa ordem chamada de multipolar, que vai durar ali até a Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos os Estados Unidos, importante país já naquele momento. Os Estados Unidos já era uma economia consolidada, uma das maiores do mundo, tá? E destaco para vocês que era também a primeira colônia ali que ganhava importância, né? Uma ex-colônia, neste caso, neste período, que ganhava ali uma importância significativa e figurava ali entre as potências mundiais. Boa parte dessas potências mundiais, né, que a gente tinha nesse contexto, elas se concentravam na Europa. Nós temos diversas, tá? Mas eu trouxe aqui 2 que são bem importantes para a gente fazer uma análise, que é o Reino Unido, que sempre foi, na realidade, ali, principalmente nos últimos 5 séculos, uma grande potência dentro do continente europeu, e a Alemanha, que será que se tornou uma grande potência ali nesse contexto multipolar na primeira metade do século XX. Além, é claro, da Rússia e também do Japão, que compõe ali os principais polos de poder nesse contexto, certo? Agora, a gente vai entender o que aconteceu para a gente ter ali essa mudança nessa chamada ordem geopolítica mundial. Bem, turma, a Segunda Guerra chegou ao fim, então nós passamos a ter ali uma necessidade de reestruturação dessa ordem geopolítica mundial. Isso porque, turma,
a maior parte das potências que a gente tinha nessa ordem multipolar eram países europeus, que durante a guerra perderam a sua relevância política e econômica em decorrência da própria guerra. E viram ali os seus impérios coloniais, tá bom, turma, se esvaírem, tá certo? Além disso, turma, a Europa saiu da Segunda Guerra Mundial totalmente arrasada, totalmente devastada, certo? E essa devastação, ela perpassava pela questão da estrutura das cidades, mas também pela perda da estrutura mínima necessária à produção, tá certo? É estratégia de guerra você ali destruir infraestruturas estratégicas do seu oponente, como rodovias, portos, usinas de geração de energia, dentre outros. Então, a Europa acabou a Segunda Guerra Mundial totalmente destruída. A gente tem aqui algumas imagens para vocês, olha só, das cidades europeias, em especial Londres e Paris. Ó, turma, olha como as cidades se encontravam. Como eu falei para vocês, além da destruição das casas, tá, das moradias, das ruas, das cidades em si, se perdeu também, durante a Segunda Guerra Mundial, toda a infraestrutura produtiva, tá, turma? Então, tudo ficou comprometido no continente europeu. E os países europeus que figuravam entre países mais importantes na ordem multipolar, essa que vai durar até a Segunda Guerra Mundial, perdem força, e aí, obviamente, a gente vai ter a necessidade de uma nova ordem geopolítica mundial a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Para reforçar ainda mais essa destruição e devastação do continente europeu, eu tenho aqui um tape com imagens, tá, que demonstram muito bem como ficou a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Acompanhem comigo. Vocês conseguiram acompanhar através do nosso pequeno vídeo ali como estava a Europa, como ela ficou, os principais eventos que aconteceram na Europa também, durante e no pós-Segunda Guerra Mundial. Professor, a Segunda Guerra Mundial acabou. E o que aconteceu? Acompanhem comigo os detalhes. Olha só, com o fim da Segunda Guerra Mundial, surgiram duas novas potências. Por enquanto, a gente vai chamar de potências, tá bom? Quais são essas potências, professor? Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Eles surgiram, turma, como os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. E são esses dois países que serão os novos polos de poder que irão, turma, determinar como será essa nova ordem geopolítica mundial que vai surgir no pós-Segunda Guerra Mundial. Professor, e que ordem é essa? A chamada ordem bipolar. Como o próprio nome já sugere, turma, nós temos nessa ordem dois polos de poder. E nesse caso aqui, é claro, os polos de poder são Estados Unidos e União Soviética. Professor, por que esses dois países saíram do pós-Segunda Guerra como os grandes vencedores, tá? Vou falar primeiramente dos Estados Unidos, depois a gente fala da União Soviética. Os Estados Unidos, turma, eles sempre venderam, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os insumos da guerra. Professor, o que são esses insumos da guerra? É aquilo que você precisa para dar continuidade à guerra. Armamento de uma forma geral, fardamento, dentre outros. Além disso, os países onde a guerra estava acontecendo de fato, tá, turma, ficam totalmente comprometidos na sua produção de alimentos, dos bens necessários à sua sobrevivência. E aí os Estados Unidos forneceu para a Europa, nas duas guerras, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, todos esses insumos. E é claro que isso lhe rendeu bons lucros, tá, turma? E os Estados Unidos se consolidou ali e foi, na realidade, se consolidando como uma das maiores economias do mundo. Tão forte que a sua moeda, o dólar americano, o dólar estadunidense, passou a ser a moeda mais usada no comércio internacional, tá, turma? Através do acordo de Bretton Woods, tá bom, turma? Que foi assinado no ano de 1944, que tornou o dólar a moeda oficial de trocas comerciais internacionais, em substituição
a barra de ouro, que era muito utilizada, tá bom? E a moeda inglesa, a libra esterlina, que durante muito tempo foi utilizado ali como a moeda de troca nas relações internacionais. União Soviética. Olha só, a União Soviética ela é considerada a grande vencedora da Segunda Guerra Mundial pelo seguinte: o exército soviético ele saiu da Segunda Guerra, turma, fortalecido, apesar das violentas perdas, tá? E no pós-Segunda Guerra, o exército soviético foi considerado, tá, o mais poderoso do mundo, para vocês terem uma ideia, tá? Além disso, turma, a União Soviética, ela saiu controlando quase metade do continente europeu. É muita coisa. E essa metade a qual eu me refiro é o chamado leste europeu, que ficou ali sob área de influência da União Soviética, tá, turma? Então agora a gente tem esses dois países que surgem ali como grandes superpotências, tá bom? E essas duas superpotências, elas vão definir, elas vão determinar como será essa nova ordem geopolítica mundial. Turma, era uma verdadeira disputa, foi na realidade uma verdadeira disputa entre esses dois países, tá? Entre essas potências. Então, elas disputavam ali pelo quê, professor? Pelo controle e pela hegemonia do espaço mundial. Qual era a ideia aqui, professor? Era um verdadeiro cabo de força aqui, onde cada um tentava ampliar a sua área de domínio, a sua área de influência, trazendo para si um número maior de aliados, tá bom? Então a gente tem os Estados Unidos ali e a União Soviética brigando, lutando para ver quem iria ganhar o controle, a hegemonia e o controle do espaço mundial, tá bom, turma? Foi assim durante algumas décadas. Com isso, turma, a gente tem a chamada ordem bipolar, com esses dois polos de poder. Professor, então, o que significou essa ordem bipolar? Ela significou, na realidade, turma, um mundo controlado ali por essas duas potências, tá bom? Que a partir de agora, nós iremos chamar de superpotências. Por quê, professor? Olha, o poderio desses dois países se tornou tão forte do ponto de vista militar, do seu arsenal militar, que o termo potência, turma, já não era mais suficiente, tá? Foi necessário criar uma nova nomenclatura, um novo nome para designar a tamanha potência militar que esses dois países tinham. E esse termo foi superpotência, tá? Então, quando a gente fala em superpotência, a gente quer se referir ali ao enorme poderio militar representado ali pelo desenvolvimento dos armamentos nucleares dessas duas superpotências. Quais são, professor? Estados Unidos e União Soviética, tá bom? Então, esses dois países ali, como eu já disse para vocês, irão brigar e lutar pela hegemonia e controle do espaço mundial, tá bom? Turma, e era uma verdadeira disputa de fato, tá? Eles brigavam disputavam na realidade, tá? Para serem o melhor em tudo. Um queria ser melhor que um outro. E uma das formas de intimidação era, obviamente, ter força, ter o seu exército bastante fortalecido, e com armamentos bastante poderosos. E literalmente a gente pode dizer que eles brincaram ali de deuses do mundo durante todo esse período da chamada ordem bipolar, tá bom? Agora a gente precisa entender um outro aspecto, Estados Unidos e União Soviética, eles representavam muito mais que uma simples disputa entre os dois países. Acompanhem comigo. Olha só, essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, elas representavam sistemas políticos, econômicos, antagônicos, tá? Professor, o que significa a palavra antagônico, tá? Oposto, tá, turma? Então, eles representavam um sistema político e econômico que eram opostos entre si. Dica para vocês, coisa que vocês não devem esquecer. Nós vamos ter aqui a formação de dois blocos, o bloco capitalista e o bloco socialista. Quando eu falo de sistemas políticos e econômicos, eu estou falando de capitalismo, eu estou falando de socialismo, tá certo? Os Estados Unidos vai liderar ali o bloco capitalista, tá bom? Então, os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, representavam o bloco capitalista, e a União Soviética, ela vai liderar e representar também o bloco socialista, tá? Vamos lá? Estados Unidos liderava o bloco capitalista, a União Soviética liderava o bloco socialista. E esses dois países, como eu falei para vocês, eles brigam ali pelo controle e hegemonia do espaço mundial. Isso vai gerar, turma, uma constante tensão
principalmente entre os dois países, Estados Unidos e União Soviética. E essa tensão constante, ela ficou conhecida como Guerra Fria. Mas, professor, Guerra Fria, por que esse nome? Parece não combinar, né, turma? Guerra e a palavra fria parecem não ornar muito bem. E é preciso a gente entender agora o que foi essa Guerra Fria, tá? O que é a Guerra Fria, bem como, tá, a turma entender o porquê desse nome. Olha só, a Guerra Fria, ela consistiu numa rivalidade, tá bom? Entre essas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, uma rivalidade política, ideológica e também econômica. Como eu disse para vocês, Estados Unidos e União Soviética, eles disputavam pelo controle e hegemonia do espaço mundial. O professor entendia o que é Guerra Fria, não entendi o porquê do nome, né? Turma, o nome Guerra Fria, ele está ligado principalmente ao fato dessas duas superpotências, elas nunca terem se enfrentado do ponto de vista físico, tá bom? Vamos dar continuidade. Então, elas nunca se enfrentaram de fato, tá? Como assim, professor? O exército soviético nunca enfrentou o exército norte-americano de forma direta, tá, turma? Como assim, professor, de forma direta? Olha só, eles não se enfrentaram diretamente, mas todos os conflitos regionais desse período, que a gente chama de ordem bipolar, ou do período que durou a Guerra Fria, que vai mais ou menos de 1945 até 1991, tá bom? Portanto, ali em torno de 46 anos aproximadamente, certo? Eles nunca se enfrentaram, mas eles financiavam os conflitos regionais. Foi assim nas Coreias, tá? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Coreia do Norte com apoio dos soviéticos, socialistas, perdão, e a Coreia do Sul com apoio dos Estados Unidos, portanto, capitalista. Foi assim também no Vietnã, onde Vietnã do Norte ficou ali também com a Coreia do ficou com a União Soviética, tá? E a parte sul do Vietnã teve o apoio ali dos estadunidenses, certo? Então eles financiavam ali os conflitos que existiam ali no mundo. E esses são apenas alguns dos exemplos, né? A gente poderia citar outros também. Os alunos costumam perguntar para mim o seguinte: professor, o que aconteceria se nós tivéssemos um enfrentamento entre essas duas superpotências? Olha, turma, se isso tivesse acontecido, muito provavelmente nós não estaremos aqui assistindo essa aula, tá? Isso porque essas duas superpotências, à época e hoje ainda são muito poderosas do ponto de vista nuclear, principalmente, elas tinham um arsenal suficiente para mandar o mundo ali para o espaço cerca de 14 vezes. Então é muita coisa, turma. Se eles tivessem se enfrentado, se as duas superpotências tivessem rivalizado de forma direta, muito possivelmente a gente teria uma guerra nuclear, tá bom? Professor, estivemos perto de um acontecimento parecido com esse, de um enfrentamento mais direto, algumas vezes, tá, turma? Mas nenhuma foi tão tensa quanto a crise dos mísseis em Cuba, tá? Em 1962, onde, em retaliação ao fato dos Estados Unidos terem colocado base militar, na realidade, bases de lançamento de mísseis na Turquia e na Itália, a União Soviética foi para o quintal dos Estados Unidos, para a região de Cuba, em Cuba, na realidade, na região de São Cristóvão, e instalou uma base militar com capacidade de lançar mísseis, tá? Que poderiam chegar até a capital estadunidense. Os americanos descobriram isso pelos aviões espiões, que na época era muito comum, certo? E aí foi uma verdadeira tensão. Para ser mais preciso, 13 dias de tensão. E por muito pouco, turma, esses dois países não mergulharam o mundo, na realidade, numa guerra nuclear, certo? Percebam que de fria a guerra não teve nada. E isso gerou, entre essas duas superpotências, uma constante tensão e, para se mostrar superior ao outro, eles entraram numa guerra armamentista e também numa corrida armamentista e numa corrida também espacial. A gente vai ver o que foi essa corrida espacial. Acompanhe comigo. Na realidade, nós vamos começar com a corrida armamentista, que nada mais foi que a busca por ter
armamento cada vez mais poderosos. Como era que isso funcionava, professor? Se os Estados Unidos construíam uma bomba capaz de destruir 10 cidades, a União Soviética ia lá construir uma bomba capaz de destruir 20 cidades. Se os Estados Unidos construíam uma bomba capaz de destruir 30, a União Soviética fazia uma ainda mais poderosa. E os equipamentos que eles buscavam aprimorar eram, em especial, os equipamentos militares, tá bom? Então, os equipamentos nucleares, perdão, tá, turma? Então, eles buscavam ali ampliar o seu poderio nuclear, certo? Já a corrida espacial, turma, ela foi a busca, né? Foi a briga para ver quem conseguia conquistar o espaço de uma forma... para ver quem conseguia conquistar ali o espaço através do desenvolvimento de tecnologia aeroespacial. Tá certo? Então, a gente vai ter uma verdadeira corrida. Aí eu quero que vocês entendam que essa corrida espacial também era muito utilizada, turma, porque ela acabava gerando tecnologia para que houvesse a espionagem dos países inimigos, tá, turma? Então, por exemplo, os satélites foi essencial para as estratégias de monitoramento das duas superpotências. Uma ficava tentando saber o que a outra estava fazendo, o que a outra estava aprontando. Vamos lá. Temos aqui uma linha do tempo da corrida espacial e aí a gente vai conseguir observar como foi essa disputa. A gente tem ali em 1957 a União Soviética lançando o primeiro satélite artificial na órbita da Terra, o Sputnik 1, tá bom? Os Estados Unidos não deixou barato e no ano de 1958 também lançou o seu primeiro satélite artificial, tá? A União Soviética não ficou para trás e colocou o primeiro homem na órbita da Terra, Yuri Gagarin, tá bom? E ele, quando viu a Terra, disse que a Terra era azul. Legal, né? Hoje parece tão óbvio. A gente tem também os Estados Unidos em 1961, mesmo ano que a União Soviética mandou Yuri Gagarin para o espaço, tá? Lançando também o seu primeiro astronauta norte-americano ao espaço. E em 1966, a União Soviética manda a primeira sonda para a superfície lunar, onde foi feita ali também a primeira foto da Lua. E os Estados Unidos mandou no ano de 1969 o homem à Lua. Conseguem perceber, né, turma, que a disputa ela foi bastante intensa. E essa intensa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, turma, separou, dividiu continentes, dividiu país, dividiu cidade, criando, principalmente dentro do continente europeu, uma verdadeira cortina, a chamada cortina de ferro. Vamos ver agora como ficou a Europa. Viram aí a nossa cortina de ferro? Olha só, foi o termo que utilizaram para falar de como a Europa ficou dividida entre Estados Unidos e União Soviética, tá? A parte ocidental do continente europeu ficou sob controle dos Estados Unidos, tá bom? E a parte oriental ficou ali, foi área de domínio, né? Ficou sob a influência da União Soviética. Parte ocidental, área de influência capitalista dos Estados Unidos, portanto. Parte oriental, o leste europeu, influência da área de influência ali da União Soviética, tá? Para vocês aí, vocês conseguem perceber que realmente essa disputa consegue dividir ali continentes e até mesmo país, conforme a gente vai observar agora. Acompanhem comigo. Olha só, a gente tem aqui no mesmo ano, né, o território alemão, que ainda estava ocupado pelos vencedores do conflito mundial, foi dividido ali entre os dois novos estados. Aí a gente tem a Alemanha dividido entre os socialistas e os capitalistas. O lado leste ficou ali sob controle dos socialistas, o lado oeste ficou sob controle dos Estados Unidos, tá bom? Então a gente tem ali a divisão da Alemanha como um todo, perdão, e não só da Alemanha, tá, turma? Berlim, a capital do país, ela também ficou dividida pelo muro que acabou virando um símbolo da Guerra Fria, o chamado Muro de Berlim. Da noite para o dia, surgiu ali um muro separando a Berlim Oriental, dominada pelos socialistas, e a Berlim Ocidental, dominada pelos Estados Unidos, os capitalistas, tá? Para vocês observarem o quão intensa foi essa rivalidade entre os países. E aí a gente tem o Muro de Berlim, que é o símbolo dessa disputa entre as duas nações, e a sua queda também vai ser o símbolo do fim
da ordem bipolar e também da Guerra Fria. Vamos verificar o que aconteceu com a queda do Muro de Berlim. Acompanhem comigo. A gente tem aí a crise do mundo bipolar e o chamado fim da Guerra Fria. Chegaram ao fim, tá bom, turma? O marco que a gente tem é a queda do Muro de Berlim no ano de 1989 e o esfacelamento da União Soviética no ano de 1991, tá bom? Muitos alunos perguntam, professor, o que levou o colapso, né, do mundo chamado bipolar? Olha, foi justamente uma combinação de fatores, mas a gente pode citar aqui dois que foram essenciais. O esgotamento das economias planificadas, tá bom? Então, os socialistas, o Bloco Socialista investiu muito em pesquisa aeroespacial, em armamento nuclear, mas deixou de investir em outros setores da atividade industrial. Tinha também, turma, a insatisfação com o próprio regime, tá? Que vai com certeza pesar muito para o fim da chamada ordem bipolar, tá bom? E a gente tem também o surgimento de novos polos de poder. A própria União Europeia, que perdeu força, volta novamente a ganhar força e outros polos de poder reaparecem, né? Surgem, como China, por exemplo, tá certo, turma? Eu tenho aqui um vídeo que ilustra, tá? Que ilustra muito bem o contexto em que o Muro de Berlim ele foi construído, tá? Mas ele também marca, né, o fim dessa ordem chamada de ordem bipolar com a sua queda também. Acompanhe comigo o vídeo. 13 de agosto de 1961, o governo da República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, começou a construir um muro de arame farpado para separar a Berlim Ocidental da Oriental. Oficialmente, o objetivo era manter os habitantes da parte pertencente à República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, fora da sua área de domínio e assim evitar que fascistas tentassem sabotar o lado comunista. No entanto, era sobretudo com o grande número de moradores de Berlim Oriental, que diariamente se mudava para a parte capitalista, que os comunistas queriam acabar. Oficialmente chamado de Muro de Proteção Antifascista, a barreira tinha 66,5 quilômetros de extensão, 302 torres de observação e 127 redes metálicas eletrificadas. Cerca de 200 pessoas ficaram feridas e 300 foram presas. Mas ainda assim, 5.000 pessoas atravessaram de Berlim Oriental para Berlim Ocidental ao longo dos 28 anos em que o muro dividiu a cidade. Viram aí um pouco da história do Muro de Berlim, bem como do seu final em 1989, com a queda do Muro de Berlim, que simboliza ali o fim dessa ordem chamada de bipolar e, consequentemente, também o fim da Guerra Fria. Com o fim da Guerra Fria e da ordem bipolar, nós temos ali uma nova ordem geopolítica mundial que irá surgir. Acompanhe comigo as características dessa ordem, tá bom? Nós temos ali os símbolos que eu já falei para vocês desse fim, o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, em 1989 e o esfacelamento da União Soviética em 91. E aí a gente tem a soberania total dos Estados Unidos, né, que se estendeu praticamente ali por todo o mundo, salvo algumas exceções, certo? Dando continuidade, o planeta que antes ele se encontrava dominado pela ordem bipolar, agora precisa, para esse novo contexto, de uma nova ordem geopolítica mundial. Mas, professor, qual será essa nova ordem geopolítica mundial que vai surgir? Trouxe aqui para a gente o Curumim, que vai explicar um pouquinho como é que surge, na realidade, as características dessa nova ordem mundial que está surgindo, que surgiu e está se consolidando. Acompanhe comigo a explicação do Curumim. Para explicar a nova ordem mundial, surgem três expressões, formas de interpretar. A primeira expressão que pode ser designada para definir a nova ordem mundial é a unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, pois, após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global em um Estado nacional, mas sim o poderio econômico. Nesse plano, novas frentes surgiram para rivalizar com os Estados Unidos da América, a saber, o Japão e a União Europeia em um primeiro momento, e a China em um segundo momento, sobretudo a partir do final da década de 2000.
A terceira proposta é a mais consensual, a unimultipolaridade. Tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global. Uni, para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos. E multi, para designar os múltiplos centros de poder econômico. Perfeito, Curumim, mandou muito bem, explicou direitinho aí as características dessa nova ordem mundial, dessa nova ordem geopolítica mundial que nós temos. Que é o mais consensual que a gente diga que essa nova ordem, ela é unimultipolar. O que significa dizer, professor? Significa dizer que, do ponto de vista militar, os Estados Unidos ele é soberano, tá? Ele é hegemônico na realidade, perdão. Ele comanda ali, tem um exército mais poderoso em termos de armamento, tá? Então ele consegue ser ali hegemônico no quesito militar. Contudo, quando a gente fala das questões econômicas, nós temos aí diversos polos de poder espalhados pelo mundo. Pelo continente europeu, com nações como a Inglaterra, a França, a Alemanha, dentre outros. Temos na Ásia o Japão, a China. Temos potências regionais, como no Sudeste Asiático, os tigres asiáticos. Na América do Sul, por exemplo, o Brasil. Então, hoje a gente tem diversos polos de poder pelo mundo. Por isso, também é coerente dizer que a ordem pode ser também multipolar. Então, é uni do ponto de vista militar, multi do ponto de vista econômico. Então, a nova ordem geopolítica mundial vigente, a gente costuma dizer que ela é unimultipolar. Com isso, turma, a gente chega ao fim da nossa aula.